Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glorifico a Deus por essa oportunidade. Louvo o nome do Senhor, porque Ele é bom na nossa vida. E peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias. Marcos capítulo de número 4, verso 35. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 4, verso 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água o barco. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: Por que estáis tão tímidos? Ainda não tendes fé? Verso 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Deixa sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar a palavra de Deus. Meus irmãos, uma palavra que Deus colocou no nosso coração. E depois que Deus colocou essa palavra no nosso coração, entramos numa luta tremenda, que hoje eu achei até que eu ia ter que pedir o meu sogro para pregar no meu lugar. Porque a minha cabeça doeu e ainda está meio ruim a tarde inteirinha. Mas Deus foi tão bom que colocou a sua mão para que a gente pudesse estar aqui trazendo essa palavra. Meus irmãos, este capítulo de número 4, ele começa com alguns ensinamentos de Jesus. Jesus está dentro de um barco, Jesus está num lugar ensinando por parábolas. E a Bíblia vai dizer que ele começa a ensinar as pessoas, uma grande multidão estava ali, e ele começa a falar em parábolas para aquela grande multidão. E eu retivo um pouquinho nessas parábolas para que a gente pudesse entender um contexto daquilo que Jesus está falando nesses versos que lemos. Jesus, ele fala em parábolas para aquela grande multidão, e nele, começando essas parábolas, ele vai relatar a parábola de um semeador que saiu a semear. E essa parábola vai dizer que ele jogou sementes, e sementes caíram em terreno rochosos, sementes caíram no meio de espinhos, e também teve sementes que caíram em terra fértil. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jesus explicando em parábolas, mas depois ele explicava direitinho para os seus discípulos. E ele explicando aqui, eu tentando entender essas parábolas, eu entendi que a semente, e isso fica bem claro, a semente é a palavra de Deus que é lançada. E essa palavra de Deus, quando ela cai em corações pedregosos, corações espinhosos, ela acaba morrendo. E ela morre, ou porque não tem raiz, não tem como ter sustentação, porque pedra não tem terra, e ela precisa de, às vezes, profundidade para poder que a sua raiz firme, e aquela que se é jogada e cai entre os espinhos, ela também morre sufocada, porque não tem como crescer entre os espinhos, e ela morre sufocada. Mas aquele coração que é bom, aquele coração que é aberto a ouvir a palavra de Deus, essa semente ela vai germinar, ela vai crescer, e um detalhe muito importante, ela vai dar frutos. E as parábolas elas seguem, e a palavra ela vem uma atrás da outra, a palavra da candeia. Aí ele está dizendo, quem quer que vai acender uma candeia? Um vai acender aí uma lamparina e vai colocar debaixo da cama ou vai escondê-la de algum jeito. Qualquer pessoa que acende uma lamparina precisa de quê? Da luz. Então ele vai colocar no lugar mais alto para que ela ilumine o maior lugar possível dentro do ambiente. Então, irmãos, essa luz ela traz uma ideia de
de raciocínio, ela traz uma ideia eu anotei aqui, ó, ela traz uma ideia de conhecimento. Então essa luz, ela é o conhecimento que precisa ser iluminado para as pessoas, para que as pessoas possam entender a vontade de Deus para as suas vidas. Então o conhecimento, essa luz, ele revela o quê? A verdade que está escondida às vezes em lugares escuros, a verdade que precisa ser colocada para fora, e só tem essa verdade quando a gente coloca diante da luz, que é o conhecimento. Então é mais ou menos umas ideias que eu fui tirando do texto. E a parábola da semente que cai e cresce, como ela vai falar da nossa fé. E a fé nossa, com a fé rema, né, a fé crescente, ela tem que ser essa fé alicerçada em Cristo Jesus. Então ele vem falando de parábolas e ensinando uma grande parte do dia. E a Bíblia diz que ele vira para os seus discípulos e fala, ó, passemos para outra margem. E aqui a gente vai começar a entrar naquilo que Deus colocou no meu coração. Passemos para o outro lado. Passemos para a outra margem. Detalhe aqui, irmãos, ao pedir, ao falar, ao dar essa ordem para os discípulos passar para o outro lado, eu entendo que Jesus já estava cansado e tinha ainda mais coisas para fazer do lado de lá. Quando ele entra no barco e eles começam a se afastar, a Bíblia vai dizer que Jesus deita sobre uma poltrona na polpa do barco e dorme. Jesus vai descansar. Só que no meio da viagem, uma grande tempestade, muito vento, ele vem batendo contra as ondas e vem batendo contra o barco. E a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam atemorizados, os discípulos estavam com medo, e até chegar ao ponto de começar a clamar: Senhor, não te importa que nós morramos? Jesus está dormindo. A Bíblia está dizendo, irmãos, que o vento está batendo nas ondas, nas águas, criando ondas que estão invadindo o barco já estava cheio de água e Jesus está dormindo. E os discípulos que estavam com Jesus vão acordar Jesus e clamar a ele: Senhor, não te importa, o Senhor vai nos deixar perecer? Não te importa que nós morramos aqui afogados? Porque às vezes o barco vai quebrar ou vai virar e nós vamos cair em água. Aqueles discípulos eram pescadores, irmãos, eram homens acostumados, talvez até passaram por vários vendavais ali naquele mar da Galileia. Não era incomum ter aqueles ventos, aquelas tempestades. Não tinha hora, não tinha dia e não tinha tempo, mas não era incomum aquela tempestade, aqueles ventos entrarem ali de uma hora para outra e revirar todas as águas. Mas Jesus estava no barco e eles estavam com medo. Então, é rápida essa palavra. Algumas lições valiosas eu consegui tirar desse texto e eu quero compartilhar com os irmãos, coisa que Deus nos deu como arma, estratégia, para que nós possamos entender a situação da nossa vida e às vezes até a vencer as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia. Uma dessas lições, irmãos, é que tempestades são inevitáveis. Aquele lugar, 2 montanhas de cá, 2.200 metros abaixo do nível do mar, o vento quente que vem se encontra com o vento frio que está ali, e acontece aquela tempestade, e não era incomum tempestades naquele lugar. Então elas eram inevitáveis. Você não sabe o dia, não sabe a hora, mas sabe que a qualquer momento a tempestade vai chegar. Você está no barco e não sabe se vai conseguir chegar do outro lado, porque do nada pode aparecer uma tempestade e assolar o seu barco. Tempestades são inevitáveis. Eu escrevi aqui, ó: nem todas as tempestades são resultados de desobediência. Por quê? Tem tempestade que é resultado de desobediência. Você está pagando um preço pela sua desobediência. Mas essa aqui não, irmãos. Quem chamou eles para atravessar para o outro lado? Jesus. Foi Jesus que chamou eles para atravessar do outro lado. Se Jesus te chama para sair daí e ficar de cá, como é que você vai? Aqui no meio está cheio de leão, tem água, você vai afundar,
tá choque para todo lado, pensa em tudo quanto é coisa difícil, está aqui no meio. Mas Ele falou para você sair daí e passar para o lado de cá. Irmãos, a gente tem que aprender a ter fé, a confiar em Jesus, a confiar no nosso Senhor. Às vezes nós passamos por coisas nas nossas vidas e elas vêm. Não adianta eu vir cá falar para você que você vai só vencer, que agora é só vitória, sendo que no mundo o próprio Jesus está dizendo: vocês terão aflições. No mundo vocês passarão por dificuldades, vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, tenham coragem, tenham fé, acredite. A Bíblia vai falar em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Não existe impossível na sua vida que possa impedir o operar de Deus. Irmão, pode ser em qualquer área. Aquilo que você pensa que é pequeno, Deus age. Aquilo que você pensa que é grande demais, Deus age. Pode ser qualquer tipo de enfermidade. Para esse Jesus, um nome poderoso, nome sobre todos os nomes, o nome ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Irmãos, esse nome tem poder, e nós não temos como é que fala quando a pessoa ela é boa na espada? A gente não tem essa habilidade, a gente às vezes se esconde, se acovarda. O demônio pegou ali, irmãos. Nossa, vai lá, pastor, porque o senhor tem mais autoridade. Irmãos, mesmo se for o pastor, ele vai em quê? Em nome do Senhor dos Exércitos. Se for eu, se for você, nós temos que ir sim, em nome do Senhor. Temos que estar preparados, irmãos. O que eu quero dizer para mim e para você nessa noite é que devemos estar preparados, porque tempestades são inevitáveis, e quando elas vierem, nós temos que estar preparados. Os discípulos, eles tentaram ali com suas próprias forças, mas quando eles viram que não conseguiriam mais, o que é que eles fazem? Clamam a Jesus. Clamam a Jesus. Então, tempestades são inevitáveis. O próprio Jesus os convidaram para passar para o outro lado. Mesmo que a tempestade viesse, os ventos fossem fortes, eles teriam que ter fé e acreditar: Jesus está dormindo ali, está tranquilo lá, eu tenho que ficar tranquilo aqui também. Eu tenho que ficar tranquilo, sem desespero, sem ansiedade. Ansiedade é um dos males do século. Sem ansiedade, eu não preciso preocupar com o que vai acontecer daqui 10 segundos, daqui 1 segundo. Não preciso preocupar, porque o controle de tudo está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso basta. O segundo ponto, irmãos, que a gente tira aqui nesse texto, é que tempestades são imprevisíveis. Como eu disse para os irmãos, ela não tinha hora, não tinha o momento certo, mas ela chegou. Efésios vai falar do dia mau, e ele chega para todos nós, o dia da aflição, da angústia, o dia do boleto que você tem que pagar, o dia da necessidade que você está passando, ele chega. Mas nós devemos fazer menção sempre do nome do Senhor, porque tempestades, elas são imprevisíveis, e elas vêm na minha e na sua vida sem avisar. Cerca de 3 grandes montanhas. Eu falei aqui, mesmo conhecendo o local, olha o que é que eu escrevi: mesmo conhecendo o local, o ambiente, os discípulos, pescadores, especialistas, foram pegos de surpresa. Acostumados a andar ali, a pescar ali, acostumados a saber aonde tem o peixe e aonde não tem. Por mais que às vezes eles lançaram rede e não estavam pescando, mas era uma aprovação de Jesus para ensinar para eles. E a gente agora chega mais ou menos nisso aqui, irmãos. Tempestades são imprevisíveis. Ela vai chegar. Chegou na casa de Jairo. Jairo não estava esperando, mas chegou. De repente ele foi, enquanto ele foi do socorro de Jesus, a menina morreu. Tem vezes, irmãos, que o milagre ele é tão grande, que
Porque quando a gente pensa, está doente, se eu trouxer Jesus aqui, Jesus cura. Enquanto eu vou buscar por Jesus, a menina morre. E quando ela morre, Jesus está mostrando, a menina está dormindo, ela não está morta, ela está dormindo. Por quê? Ele quer mostrar para você, você queria cura, mas eu quero é ressuscitar. Você queria isso, mas eu quero algo além, algo maior. Tempestades são imprevisíveis. E elas vêm. E elas vêm. Tempestades não são administradas. Tempestades não são administráveis. Pescadores habilidosos, homens que tinham manejo do barco, que sabiam remar e pilotar aquele barco da maneira certa, homens que tinham a ciência da pesca, de atravessar da maneira mais rápida e mais fácil, não conseguiram administrar, não conseguiram sair. Eu imagino que a tempestade foi uma tempestade tão forte, que eles ainda não tinham experimentado tamanha fúria das ondas, tamanha fúria do mar, que eles começaram a ter medo, ficaram atônitos, com medo, a ponto de chegar em Jesus: mestre, acorda, não te importa que nós morramos, que nós pereçamos, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida? O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Olha aí as ondas, olha o vento, olha tudo isso, olha o levante. O Senhor por acaso não está vendo? E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Os olhos do Senhor não fecham para dormir. Ele é o sentinela que vigia o tempo inteiro. Ele não tem necessidade de dormir, e Ele sabe separar direitinho quem é quem, oração por oração, necessidade por necessidade. Ele sabe, Ele conhece as suas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Aí Isaías vai dizer assim, o boi conhece a sua manjedoura, a jumenta, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não tem entendimento. O povo peca, o povo erra, o povo transgride a palavra, o povo não tem força para avançar, mas por falta de conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo, porque quanto mais a Cristo eu conheço, menos eu me embaraço com as coisas dessa terra, e mais próximo eu fico de entrar no céu. Quanto mais eu conheço a Jesus Cristo, mais eu me empolgo em conhecer o Senhor e buscar o teu santo nome. Tempestades não são administráveis. E Mateus ele vai a mesma história lá em Mateus, ele vai trazer uma visão. Mateus está dizendo, de repente a gente estava lá remando, mas conversando, mas de repente uma violenta tempestade ela veio. É a visão de quem estava lá. Olha o que Lucas vai dizer em 8:23. Lucas vai dizer que um forte vendaval veio contrário. Quem não fica com medo na hora da dificuldade? Quem não fica com medo do filho morrer, do marido ir embora, da esposa ir embora, do filho sair de casa? Quem não fica com medo dos filhos ir para as drogas? Quem não fica com medo? A gente não sabe o dia nem a hora que a tempestade vai bater na porta. Mas uma coisa nós temos que fazer, irmãos, todo dia, dia após dia, fazer menção do nome do Senhor Jesus dentro da nossa casa, lá no quarto de guerra. Eu não sei a quantidade de tempo que você ora, e nem me interessa. Seu particular com Deus é seu e Ele, o meu é meu e Ele. Mas de uma coisa eu sei, todo o tempo que nós passamos na presença do Senhor ainda é pouco. Eu olho para mim e falo, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais, eu preciso aprender mais, eu preciso mais relacionamento, mais intimidade. Vim cá e falar que nós precisamos entrar em águas profundas é muito bom,
O negócio é eu reconhecer que eu preciso sair das águas que estão nos meus joelhos e passar a mergulhar em águas que eu não posso mais ter o controle, porque o controle de tudo está nas mãos do Senhor, e deixar Ele me levar para onde Ele quiser dentro dessas águas, porque essas águas, elas vão simbolizar o relacionamento, a intimidade, Deus comigo, minha com Deus, profundidade. Tempestades vêm, e elas vêm para nos fazer ficar triste, elas vêm para nos fazer parar, elas vêm para nos entristecer. Tempestade vem, mas nós devemos estar preparados para que quando ela vier, ela não venha nos afligir. Quarto, e eu estou caminhando para o final, tempestades são pedagógicas. Tempestades são pedagógicas. São ou não são? Tempestades, provações que Deus faz nós passar, são pedagógicas. Pensa num professor bom, ensina na prática. Você vai passar. E isso significa, irmão, passar mesmo. Não é ficar atolado, não, senão ele ficar, você vai ficar. Ele fala, você vai passar. Eu vou passar pela prova, vou passar pela fornalha. Às vezes vão até jogar você lá dentro, mas lá dentro Deus revela o seu poder. Por que que Deus revela o seu poder dentro da fornalha? Porque aqueles jovens não negaram ao seu Deus. Aqueles jovens não abriram mão. Pode nos lançar lá dentro, mas nós não vamos adorar os seus deuses. Pode nos lançar lá dentro, mas nós não vamos nos comer manjares. Pode nos lançar lá dentro, nós vamos morrer, e se morrermos não tem problema não. Nós vamos morrer aqui e acordar no céu. Só que fica sabendo uma coisa, ó rei, esse Deus que você fala, Ele tem poder para nos livrar da fornalha. Deus tem poder para te livrar da tempestade. Tempestades são pedagógicas. É possível confiar em Jesus durante a tempestade da vida. É preciso confiar em Jesus durante a tempestade da vida. É aquele negócio assim, ó, segura na mão de Deus e vai. Independente do que tem lá, independente do grau da fornalha, segura na mão do Senhor teu Deus e vai. Irmão, põe na sua cabeça, eu preciso pôr na minha, você precisa pôr na sua. Se o Senhor não fizer por nós, ninguém vai fazer. Se o Senhor não pelejar as nossas batalhas, ninguém pelejará por nós. Se o Senhor não lutar as nossas guerras, ninguém lutará e nós vamos sair derrotados. Mas se o Senhor estiver na frente, irmão, pode vir o diabo e o inferno inteiro contra você, você será guardado e protegido pelas mãos do Senhor, porque Ele é o seu escudo e broquel, Ele é a sua bandeira tirada da vitória. E é só quem confia para alcançar as bênçãos do Senhor. Eles clamaram, e eu acabo aqui, eles clamaram. E quando eles clamaram, Jesus desperta. Não fala que Jesus acordou, Jesus desperta. Porque Jesus, eu imagino, irmãos, aí vai da interpretação, né? Mas eu imagino que Jesus estava acordado. A onda está batendo e Jesus está esperando. Deixa eu ver o que vai acontecer. Deixa eu ver como é que eles vão agir. Deixa eu ver o que eles vão falar. Olha o desespero deles. Olha como é que eles estão. Olha só, aí Jesus, quando ele desperta, ele vai falar aqui, ó, por que estáis tão tímidos? Que medo é esse, gente? Que medo é esse? É como se Jesus falasse, eu estou há tanto tempo com vocês aqui, ó, vocês já viram fazer algumas coisas, eu não fiz tudo, mas já fiz algumas, e vocês viram, vocês já têm, dá para saber a dimensão do meu poder. Por que vocês estão tão tímidos? Ó, segunda pergunta, ainda não tendes fé? Aí a parábola vai dizer, olha, eles acabaram de ouvir Jesus falando sobre fé. Se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda,
que é uma das menores sementes, mas cresce e fica grande. Dirá esse monte, passa daqui, ele precipita. E ele vai, é fé. O que é fé? É acreditar no sobrenatural, no impossível, nas coisas que você não vê. É acreditar que Deus vai agir em seu favor. Sai dessa frieza, irmão. Sai dessa mornidão. Sai desse muro. Nós precisamos acreditar mais em Deus. Tem dias que acontece, irmãos, da gente entrar em desespero lá em casa. Às vezes acontece muito, sabe? E eu falo, acalma o coração, tranquiliza. Tem coisa que não está na minha mão fazer. Tem coisa que não está na mão da Débora fazer. Tem coisas que não está no nosso alcance. E se Ele não fizer por mim, não vai adiantar eu lutar, espernear, virar, arrastar a cabeça para fora e puxar os caras. Não adianta. Eu preciso confiar. Eu preciso ter fé que o Senhor está agindo em meu favor, ainda que eu não veja, porque o fruto, a semente plantada na terra, ela vai começar a germinar, e do nada ela começa a crescer, até que ela desponta. Ela vai despontar da terra, ela vai começar a sair de dentro da terra, e ela vai ter um processo ainda. Ela vai continuar crescendo, e vai começar a dar galhos, vai dar folhas, e ela vai até ela chegar à estatura de começar a dar frutos. Eu preciso ter paciência com essa semente que está plantada, porque eu não consigo ver o fruto, mas eu sei que essa árvore vai dar fruto. É preciso confiar. Ana clamou em 1 Samuel capítulo 1, do verso 10 ao 20. Ana clamou por um filho, e Deus deu Samuel. O cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritou. E quando falaram, para de gritar, Jesus já passou, não está nem te ouvindo. A multidão é muita gente falando, mas quem clama com intensidade de coração e sabe o que está fazendo, Jesus ouve. Chama a atenção de Jesus, Marcelo. Quem clama com intensidade de coração, chama a atenção de Jesus. Jesus está lá na frente, e o cego está clamando lá atrás. Opa, quem me chamou? Quem foi que me chamou? Jesus volta para ouvir, para ver quem é. O cego Bartimeu clamou: tem misericórdia de mim, filho de Davi. A Bíblia vai dizer em Êxodo 2, 23 ao 25, que o povo de Israel clamou a Deus por um libertador, e Deus enviou Moisés. Libertação. Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão. Tem gente vivendo na escravidão, irmão. Tem crente vivendo em escravidão. O diabo, ele aproveita das suas fraquezas para te colocar como um escravo dele. Mas hoje, em nome de Jesus, quando você clamar, haverá libertação na sua casa, na sua família, dentro do seu lar, do seu trabalho, em nome de Jesus. E para encerrar, a Bíblia vai dizer que Jabes clamou ao Senhor, em 1 Crônicas capítulo 4, Jabes clamou ao Senhor, pedindo uma bênção, e a Bíblia diz que Deus o abençoou. Então, irmãos, tudo isso se resume em conhecer a Cristo e confiar na força do seu poder. Eu preciso conhecer a quem eu clamo. Bartimeu já tinha ouvido falar, não conhecia porque não enxergava, mas tinha ouvido falar que era Jesus. Por quê? Por que eu falo isso? Porque quando ele está passando, a multidão, ele pergunta: o que está acontecendo? É Jesus que está passando. Opa, é Jesus? Então peraí, filho de Davi, tem misericórdia. Então, irmãos, precisamos conhecer quem é Jesus. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Ele tem o domínio de tudo na palma das suas mãos, o controle de tudo. Olha, Ele tem o controle do vento, Ele tem o controle das águas, Ele tem o controle da vida e da morte,
Ele tem o controle da saúde, Ele tem o controle, irmão, de tudo na palma das suas mãos. A estéril dá à luz a filhos, Ele fecha a madre, Ele conta as estrelas, a Bíblia está dizendo, conta as estrelas no céu, e chama cada uma pelo seu nome. Montes fumegam com a sua glória e o seu poder. Essa Bíblia não é minha, porque a minha eu doei para um rapaz. E o meu pastor ficou de me dar uma Bíblia, sabe? Mas eu ainda estou na esperança de recebê-la. E essa Bíblia, ela é do Wilson Caleb. E ele colocou um marca-texto aqui. E nesse marca-texto ele escreveu algo assim, ó: Jesus, se soubessem quem o Senhor é e como o Senhor é lindo. Eu falei, gente, como é que esse menino sabe que Jesus é lindo se ele nunca viu Ele? Mas Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, é Deus forte, é príncipe da paz, é Pai da eternidade. Eu não sei se a feição dele era linda, mas Ele é lindo por natureza. Ele é lindo, o espetáculo do céu, a chuva que cai e molha. Irmãos, isso é a perfeição de um Deus que é absoluto em seu poder e grandeza. E nós, como falhos homens que somos, adoramos a esse Deus, e pela sua graça e misericórdia recebe a nossa adoração. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé. Aleluia. É uma palavra de ânimo, de encorajamento, mas é uma palavra de edificação, que edifica a nossa fé. Quando você dobrar, se colocar a sua cabeça no travesseiro, pense nisso. Jesus está ouvindo os seus pensamentos. Jesus, ninguém conhece, irmão, eu não sei o que você pensa. Sua esposa que está ali com você 24 horas, não sabe o que você, por mais que ela te conheça, não sabe o que você pensa. Não sabe, ela não sabe o que passa na sua cabeça, não sabe o que passa no seu coração. Por mais anos que tenha que ela está lá com você, ela não sabe. Mas a Bíblia diz que tem um Deus no céu, evangelista Keniel, que Ele esquadrinha até a divisão da alma e do espírito. Ele tem uma espada assim que ele vai até, sabe, ele vai te separando certinho, e Ele discerne juntas e medulas, de tão afiado que é. E Ele te conhece lá no íntimo, lá no profundo, Ele te conhece. Por isso que antes da palavra sair, Ele já sabe o que vocês querem falar. Aleluia, aleluia. Senhor, glória ao Teu nome, aleluia. Bendito seja o Deus de Israel. Bendito seja o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Bendito seja o Teu santo nome nesta noite, ó Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Espírito Santo que movimenta as águas sobre nós e sobre este lugar. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que visita esta igreja nesta noite, que visita a nossa casa, que cura as enfermidades, que sara, Senhor Deus, as feridas da alma, que sara, Senhor, as feridas da mente, aquele que cuida de nós em todo o tempo. Bendito seja o Teu santo nome nesta noite. A Tua igreja te adora, a Tua igreja confia em Ti, a Tua igreja espera no Senhor, a Tua igreja lança sobre o Senhor as suas ansiedades, porque sabe que só o Senhor tem cuidado de nós. Por isso, ó Deus, nós estamos de pé, é porque o Senhor tem lutado as nossas guerras, o Senhor tem lutado as nossas batalhas, e nós estamos firmes e permanecemos inabaláveis, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Por isso os anjos ficam 24 horas dizendo que o Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Eu agradeço em nome de Jesus.